Neste exato momento em que você está assistindo a este vídeo, eventos profetizados há mais de 2000 anos estão se desenrolando diante dos nossos olhos com uma precisão que arrepia a alma e desperta até o coração mais cético para uma realidade assombrosa. O relógio profético de Deus está acelerando de forma nunca vista na história da humanidade. O que você está prestes a descobrir nesses próximos minutos não é apenas mais um estudo bíblico, mas uma revelação urgente que pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e o papel que você desempenha no plano eterno do Criador. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que está por vir exigirá que estejamos unidos na oração e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Há aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Cristo, nas terras áridas da Babilônia, um jovem judeu de linhagem nobre foi arrancado de sua pátria e levado cativo para uma terra estranha. Este jovem, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, tornou-se não apenas um dos profetas mais extraordinários da história bíblica, mas também o portador de revelações que ecoam com força devastadora em nossos dias atuais. A história que precisa ser contada começa quando o rei Nabucodonosor, o poderoso monarca babilônico, foi perturbado por um sonho que abalou sua alma até as profundezas. Como registrado no livro de Daniel capítulo 2, este sonho não era um mero produto da mente humana, mas uma comunicação direta do Deus Altíssimo, revelando o curso da história mundial desde aquele momento até o estabelecimento do reino eterno de Cristo. O sonho de Nabucodonosor revelava uma estátua imponente e aterrorizante, com cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Esta visão profética não era apenas simbólica, mas um mapa detalhado dos impérios mundiais que dominariam a Terra até o fim dos tempos. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico de Nabucodonosor, seguido pelo Império Medo-Persa simbolizado pela prata, depois o Império Grego representado pelo bronze, e finalmente o Império Romano, forte como ferro, que se estenderia e se transformaria ao longo dos séculos. Mas aqui está o que deve fazer seu coração acelerar. Daniel profetizou que nos dias dos reis representados pelos pés da estátua, uma mistura de ferro e barro que simboliza a fragmentação e a instabilidade política, o Deus do céu levantaria um reino que jamais seria destruído. Esta profecia, meus irmãos, está se cumprindo diante dos nossos olhos de uma maneira que deveria nos deixar em estado de vigília espiritual constante. Observe como o mundo atual reflete exatamente esta descrição profética dos pés de ferro misturado com barro. Temos nações extremamente fortes em tecnologia e poder militar, como o ferro, mas ao mesmo tempo assistimos a uma instabilidade política, social e moral sem precedentes, como o barro que não se mistura ao ferro. Os países mais poderosos do mundo enfrentam divisões internas profundas, crises de liderança, e uma fragmentação social que espelha perfeitamente a visão profética de Daniel. Mas Daniel não parou por aí. No capítulo 9 de seu livro, ele recebeu uma das profecias mais precisas e matemáticas de toda a Escritura, a profecia das 70 semanas. O anjo Gabriel revelou a Daniel que desde a ordem para reedificar Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe, seriam 69 semanas proféticas, ou seja, 483 anos. Esta profecia se cumpriu com uma precisão cronológica assombrosa na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, exatamente como predito. O que torna esta revelação ainda mais extraordinária é que Gabriel disse a Daniel que após as 69 semanas, o Messias seria cortado, uma clara referência à crucificação de Cristo. E então viria uma lacuna profética, um período que os teólogos chamam de Era da Igreja, seguida pela 70ª semana, um período de 7 anos de tribulação que antecederá o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra. Hoje, quando observamos os eventos mundiais com os olhos da profecia bíblica, percebemos sinais incontestáveis de que estamos nos aproximando rapidamente do fim desta era da graça e do início dos eventos finais preditos nas Escrituras. O livro de Mateus capítulo 24 nos apresenta uma lista detalhada dos sinais que precederiam a segunda vinda de Cristo, e cada um destes sinais está se manifestando em nossos dias com uma intensidade e frequência alarmantes. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, e nunca na história da humanidade tivemos tantos conflitos simultâneos espalhados por todo o globo. Ele profetizou que haveria fomes, e mesmo com toda a tecnologia moderna, milhões de pessoas ainda sofrem com a escassez de alimentos. Ele predisse terremotos em vários lugares, e os dados geológicos mostram um aumento significativo na atividade sísmica mundial nas últimas décadas.
Mas talvez o sinal mais impressionante seja o cumprimento da profecia sobre o renascimento de Israel como nação. Durante quase 2000 anos, o povo judeu permaneceu espalhado pelas nações, exatamente como profetizado, mas em 1948, contra todas as probabilidades humanas, Israel tornou-se novamente uma nação independente em sua terra ancestral. Este evento profético foi predito pelo profeta Ezequiel capítulo 37, na famosa visão do Vale de Ossos Secos, onde Deus prometeu restaurar Israel como nação nos últimos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na primeira carta capítulo 5 versículos de 1 a 3, nos alertou que quando as pessoas estivessem dizendo paz e segurança, então a destruição viria sobre elas de repente, como as dores de parto à mulher grávida. Observem como o mundo atual clama por paz e segurança, mas ao mesmo tempo vive em constante tensão e medo. As nações investem trilhões em armamentos enquanto falam de paz, criando um paradoxo profético que Daniel e Paulo previram com séculos de antecedência. A profecia de Daniel capítulo 12 versículo 4 nos revela outro sinal extraordinário dos últimos tempos, o aumento do conhecimento e a multiplicação das viagens. Daniel foi instruído a selar o livro até o tempo do fim, quando muitos correriam de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicaria. Vivemos na era da informação, onde o conhecimento humano dobra a cada poucos anos, e as viagens se tornaram tão comuns que em um único dia milhões de pessoas cruzam fronteiras internacionais. Mas há um aspecto ainda mais profundo desta revelação profética que deve nos causar não apenas admiração, mas uma urgência espiritual genuína. O profeta Joel capítulo 2 versículos 28 a 32 profetizou que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne, e que haveria prodígios nos céus e na terra. Estamos testemunhando um mover do Espírito Santo sem precedentes ao redor do mundo, com milhões de pessoas se convertendo ao cristianismo em países que historicamente resistiram ao Evangelho. Ao mesmo tempo, vemos o cumprimento da profecia de 2 Timóteo capítulo 3 versículos de 1 a 5, onde Paulo descreve os últimos dias como tempos trabalhosos, quando os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olhem ao redor e vejam como nossa sociedade reflete exatamente estas características proféticas com uma precisão que deveria nos deixar em estado de alerta espiritual constante. O livro de Apocalipse nos fornece ainda mais detalhes sobre os eventos dos últimos tempos. João descreve uma besta que subirá do mar com autoridade sobre toda tribo, língua e nação, conforme registrado no capítulo 13. Esta profecia aponta para um sistema político e religioso mundial que está se formando diante dos nossos olhos através de organizações internacionais, tratados globais e a crescente interdependência econômica mundial. Mas aqui está a verdade que deve transformar nossa perspectiva. Essas profecias não foram dadas para nos causar medo paralisante, mas para nos preparar espiritualmente e nos encher de esperança. Jesus disse em João capítulo 14 versículos de 1 a 3 que ele iria preparar lugar para nós e voltaria para nos receber para si mesmo. Esta promessa do arrebatamento da igreja, também descrita por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18, é a bendita esperança que deve consumir nossos corações nestes últimos dias. Embora não saibamos o dia nem a hora da volta de Jesus, como ele mesmo declarou em Mateus capítulo 24 versículo 36, podemos discernir os tempos e as estações através dos sinais que ele nos deu. Estamos vivendo na geração que verá o cumprimento de todas essas profecias, uma responsabilidade e privilégio extraordinários que exigem de nós uma vida de santidade, oração e testemunho ardente. O profeta Abacuque capítulo 2 versículo 3 nos ensina que a visão ainda está para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Esta palavra profética deve nos encher de expectativa santa e urgência evangelística, pois sabemos que o tempo está se esgotando para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. As profecias de Daniel sobre os últimos dias incluem também uma advertência solene sobre um tempo de tribulação como nunca houve desde que houve nação, conforme registrado no capítulo 12 versículo 1. Este período de 7 anos de julgamento divino sobre a terra será um tempo de purificação para Israel e de juízo para as nações que rejeitaram o Evangelho. Mas a Igreja, a noiva de Cristo, será arrebatada antes deste período terrível, como prometido em Apocalipse capítulo 3 versículo 10. A responsabilidade que recai sobre nós, como filhos de Deus vivendo nesta geração profética, é imensa. Precisamos ser como os filhos de Issacar, que tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel devia fazer, conforme registrado em 1 Crônicas capítulo 12 versículo 32.
Devemos estudar as profecias, vigiar os sinais, e mais importante ainda, viver em santidade e dedicação total ao Senhor. O apóstolo Pedro nos exorta em 2 Pedro capítulo 3 versículos 10 a 12 sobre que tipo de pessoas devemos ser em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Nossa vida deve ser um testemunho constante da realidade do reino vindouro, e nossa urgência em compartilhar o Evangelho deve refletir nossa compreensão de que o tempo da graça está chegando ao fim. Quando analisamos todas essas profecias em conjunto, o renascimento de Israel, o aumento do conhecimento, a instabilidade mundial, o declínio moral, o crescimento da iniquidade, a apostasia nas igrejas, e os sinais nos céus e na terra, não podemos escapar da conclusão de que estamos vivendo nos últimos momentos desta era. O relógio profético de Deus não apenas avançou, mas está acelerando de forma exponencial, e cada dia que passa nos aproxima mais da gloriosa volta de Jesus Cristo. Esta não é uma mensagem de desespero, mas de esperança triunfante. Como Paulo declara em Romanos capítulo 8 versículo 18, as aflições do tempo presente não são dignas de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Estamos prestes a presenciar a maior transformação da história cósmica, a manifestação dos filhos de Deus, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos vivos, e o estabelecimento do reino milenar de justiça e paz. Portanto, meus irmãos, não sejamos encontrados dormindo espiritualmente quando o Senhor voltar. Jesus nos advertiu em Lucas capítulo 21 versículo 34 para tomarmos cuidado para que nossos corações não se carreguem de glutonaria, bebedice e cuidados da vida, e nos venha de improviso aquele dia. Devemos viver cada dia como se fosse o último, não em desespero, mas em expectativa jubilosa da nossa redenção que se aproxima. As profecias antigas foram decifradas, os sinais estão se cumprindo, e o relógio do fim dos tempos não apenas avançou, mas está tocando os alarmes finais. Que estas verdades não causem medo em nossos corações, mas nos inspirem a viver com propósito eterno, urgência evangelística e esperança inquebrantável na promessa do nosso Salvador que disse, certamente cedo venho. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. E se o Senhor colocar em seu coração o desejo de apoiar este ministério com uma oferta de fé, deixe seu valeu demais nos comentários. Sabemos que cada contribuição, quando dada de coração sincero, é uma semente plantada no reino de Deus que multiplicará frutos para a eternidade. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e sua família, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando Jesus voltar. Amém.